Agora vai, né, meninas? Ai, acontece, né? Tecnologia tem dessas coisas. Às vezes a gente apanha um pouquinho. Agora vai, né, Tereza? Então, deixa eu ver se eu não estou me esquecendo de nada aqui. Coloquei para gravar, né? Bom, vamos lá. Meninas, isso aqui para mim é boa noite. Eu acredito que para vocês seja boa tarde ainda, né? Vou me apresentar, apesar de que eu acho que vocês já me conhecem um pouquinho daqui do grupo. Meu nome é Laís, eu sou psicóloga, sou psicodramatista também, pela Casa das Cenas de Uberlândia, Minas Gerais. E atualmente eu sou terapeuta intercultural, estou morando em Portugal e estou trazendo as minhas equivalências para cá, estou nesses trâmites, mas atuo hoje com atendimento para imigrantes fora do país. Então, para quem não me conhece, né, um pouquinho, trouxe um pouquinho aí dessa trajetória. E eu participo aqui desse grupo de estudo já tem um tempinho também. Comecei com a Amanda e agora com o Carlos, né? E aí, na semana passada, ele me fez o convite para dirigir o grupo por conta de um compromisso dele. E aí, eu topei para estar aqui com vocês, como sempre, né? E Márcia, tá me ouvindo? Bem-vinda. Nós tivemos um contratempo aqui com o som, por isso que eu estou perguntando. Agora que nós começamos, tá? Bom, meninas, então vamos Ah, tá. lá, Eu também né? estava tentando entrar pelo computador, mas não deu certo. Não estava Aí eu conseguindo. acessei pelo celular. Ah, beleza. Ok. Então vamos seguindo, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. É a primeira vez, tá, gente, que eu tô mexendo no Zoom pago, então, assim, qualquer coisa vocês vão me dando um desconto aí. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Estão conseguindo ver a tela direitinho? Sim, Laís. Beleza. Bom, o último encontro que a gente teve com o Carlos, a gente parou na página 136 do capítulo ainda do protagonista. E aí eu vou voltar aqui só um pedacinho para a gente não ficar perdida, tá? Deixa eu fechar aqui essas telinhas. Como é que eu fecho? Tá, tem problema, vamos lá. Bom, a gente estava no pedacinho que a Zerca fala, né? Podemos inicialmente arrumar um duplo para o protagonista para ajudá-lo a aprofundar a experiência da agonia e ampliá-la, aumentá-la. É a isso que as pessoas se referem quando dizem: você torna os pacientes ainda mais doentes. Outra das respostas de Moreno foi: sim, eu faço isso. Atribuo altura, profundidade, largura ao problema deles, acima e além do que conseguem fazer por conta própria. Se soubessem fazê-lo por conta própria, não necessitariam de nós. Então, ele faz essa provocação, né? Ao referir-se ao seu trabalho com pacientes psicóticos, Moreno dizia que um paciente psicótico está criando um processo de nascimento interior. Ele está criando uma nova identidade para si. O paciente não pode fazê-lo sozinho, porque ninguém o ouve, ninguém o leva a sério ou ninguém entende. Um protagonista precisa de uma plateia. Eu e você temos uma plateia um com o outro. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vocês querem comentar alguma coisa? Vamos mais adiante um pouquinho. Vamos lá.
Aqui ele fala: o psicótico não tem plateia e vai sendo impelido na direção de um isolamento cada vez mais profundo, porque ninguém acredita nele. Você não é Jesus Cristo, o seu nome é Bill Brown. É isso que o analista faz. Moreno, pelo contrário, diria: Jesus, eu sempre quis conhecê-lo. O Senhor tem uma vida tão fascinante. Mostre-me como ela é. Nós, como terapeutas e diretores de psicodrama, aqui nos transformamos em parteiras para ajudar a concluir esse parto. Uma vez terminado, o protagonista pode olhar para ele de forma mais distanciada. É só voltando um pedacinho aqui, né? Quando ele fala essa questão, ele dá esse exemplo de Jesus. Quando um paciente psicótico fala que é Jesus, por exemplo, né? Muitas vezes, em algumas abordagens, isso se perde. Talvez eles tenham uma outra forma de trabalhar e o psicodrama não. Ele vai falar, beleza, ele está falando que ele é Jesus, aquilo que a gente conversou. Deixa eu entrar no universo dele, né? E aí ele começa realmente a conversar com ele como sendo Jesus. Para mim, chega um pouquinho dessa forma. O que que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo, né? É, sempre quando eu leio alguma coisa nesse sentido, eu penso na validação que a gente faz daquilo que o paciente está trazendo, porque o que todo mundo faz é invalidar, né? E quando a Exatamente. gente entra nisso, a gente valida para depois poder trabalhar, né? De alguma forma que não dá para saber qual vai ser, mas eu acho que é isso. Sim, sim, a gente vai embarcando, né, nesse universo do outro. A Teresa está falando aqui. É isso que amo no psicodrama, a possibilidade de penetrar no mundo do cliente a partir de sua realidade, para ampliar suas possibilidades. Exatamente, né? Vamos voltar aqui. É, uma vez terminado, o protagonista pode olhar para ele de forma mais distanciada. Você pode imaginar o que aconteceria a uma mulher que ficasse sempre grávida e jamais visse ou segurasse o seu bebê? Ela ficaria louca. O que nos mantém ligados à vida são as questões inacabadas. O psicótico tem enormes questões inacabadas. Ele é incapaz de completá-las por si só. Ele necessita da parteira, do terapeuta, para completar seu parto. Esse processo de nascimento ocorre na realidade suplementar junto com o diretor e o grupo, no mundo mágico do psicodrama, que é isso que a gente está falando, né? Essa questão de contemplar o universo do outro, de entrar na cena com o outro. Então, talvez o protagonista possa aprender a se separar da estrutura psicótica. Até que isso ocorra, ele não se restabelecerá. Profundo, hein? Querem comentar alguma coisa? Eu não sei se vocês têm o hábito de anotar algumas coisas. Vocês querem colocar um- uma palavra, um pensamento do que ficou para vocês desse capítulo, do protagonista, ou o que que ficou marcado, né, dos encontros também anteriores que a gente foi conversando, que aí a gente vai pulando para o outro capítulo.
Eu voltei um pouquinho aqui para ler, Uhum, e aí, quando ele fala assim, ao referir-se ao seu trabalho com pacientes psicóticos, Moreno dizia que um paciente psicótico está criando um processo de nascimento interior. Ele está criando uma nova identidade para si. O paciente não pode fazê-lo sozinho porque ninguém o ouve, ninguém o leva a sério ou ninguém entende. Um protagonista precisa de uma plateia. Eu e você temos uma plateia um com o outro. uhum, Eu fiquei pensando nos psicóticos, né? Eu trabalho num CAPS e tem um paciente da minha referência que vira e mexe ele traz essa. Ele fala assim: as pessoas pensam que eu sou bobo, as pessoas pensam que eu não entendo. E como a gente pensa que se a gente se reconhece através do outro, é, é isso que ele fala aqui, né? Do quanto que esse nascimento é necessário. Deixa sim. eu sair do celular. Você está nas duas chamadas, né? É, A Tereza está aqui no chat. Já trabalhei com psicótico e confesso que é muito delicado entrar no mundo dele, tal qual o Moreno fala. Sim, porque é aquele universo paralelo, né? E aí, muitas pessoas não dão conta mesmo de entrar nesse universo, de embarcar nisso, de estar ali enquanto protagonista, enquanto diretor, enquanto ego auxiliar que seja, né? E o quanto é importante isso que a Márcia trouxe, de conseguir entrar nesse universo com esse paciente para que ele consiga se reconhecer de alguma forma, né? Ok. Eu fiquei pensando naquilo que o Carlos trouxe, né? Que o ego auxiliar, ele não necessariamente é um antagonista, né? Então, isso me chamou a atenção, porque ele vem falar do agente terapêutico também, que eu achei bem bacana, né? Nem sempre ele está ali para atrapalhar, para provocar. Às vezes é para trazer uma mudança, né? Mais alguém? Esse último trechinho que a gente leu traz também um pedaço interessante. Quando o Moreno é provocado no sentido de que ele está ali aguçando o adoecimento, né? E aí ele fala assim, eu estou dando cor, estou dando voz, estou dando textura, que é o que a gente faz no psicodrama, na cena, né? A gente dá a voz ali para a ansiedade, a gente dá a voz para um objeto que seja, né? Então, de alguma forma, você torna vivo até um objeto, todo e qualquer coisa. Então, é realmente entrar nesse universo, né? Vamos lá. Bom, a gente vai entrar então no capítulo 16, a sociometria. Oi, oi, alguém quer falar? Márcia? Vamos lá, então. Infelizmente, há uma tendência na psicoterapia de grupo de aplicar ideias sobre o grupo que antecedem o advento da sociometria. Frequentemente, a abordagem nesse tipo de psicoterapia segue ideias relacionadas e enraizadas na psicanálise e na psicologia do inconsciente do indivíduo, em vez daquelas guiadas pela dinâmica de grupo,
tal como revelado na sociometria. O processo de cura na psicanálise é relacionado à dissolução dos fenômenos de projeção, manifestos no processo de transferência, dirigido ao terapeuta e aos membros do grupo. Vamos um pedacinho de cada vez, né? Como é um capítulo novo, o que vocês ficam pensando nesse sentido aqui, quando ele vai comparando um pouco da psicanálise, quando ele fala da questão da projeção, da transferência? Deixar aberto aqui para a gente acompanhar. Ninguém? Bom, quando ele vai falando aqui, né, fazendo essas comparações da psicanálise, eu entendo que ele está trazendo uma crítica de que algumas abordagens elas vão ter um olhar um pouco mais voltado para, não para a dinâmica em si do grupo, tá? Tô aqui captando o que fez sentido aqui para mim. Mas elas vão olhar talvez ali a projeção, e a partir da projeção é que ela vai poder trabalhar alguma coisa ali com esse paciente, né? Quando ele fala que o processo de cura na psicanálise é relacionado à dissolução dos fenômenos de projeção, manifestos no processo de transferência, dirigido ao terapeuta e aos membros do grupo. E aí ele segue falando. Moreno enfatizava que a mediação terapêutica não estava necessariamente relacionada com o terapeuta, mas era inerente a cada membro do grupo. Então, ele tira um pouco vou colocar a responsabilidade ali total em cima do terapeuta e ele vai voltando para cada indivíduo, que de alguma forma lembra aquela centelha divina que cada um tem dentro de si, suas potencialidades, né? Vai fazendo sentido aí para vocês? Sim, Laís, vai. Ok, Uma postura mais horizontal, né? Não tem exatamente. aquela coisa tão hierarquizada. O diretor que detém o conhecimento, que sabe tudo e que vai dar conta de tudo, né? Sim, sim, isso mesmo. Ele vai voltando um pouco mais para a relação, né? Não só para uma relação de mão única, né? Ok, aqui. A sociometria lida com escolhas. Essa parte também é bem interessante. Em razão de serem geralmente escritas ou realizadas na ação, as escolhas são sempre conscientes. A motivação para a escolha, a lógica, os sentimentos e as necessidades, tais como apresentadas pelos membros do grupo, fornece toda a percepção necessária. Então, ele vem falando que na sociometria é realizado, então, através de escolha, que as escolhas são conscientes, e o que vai definir, talvez, o trabalho seja o que motivou a pessoa a fazer aquela escolha, não a escolha por si só, né? Pode bem haver motivos inconscientes para as escolhas, mas, uma vez declaradas e proferidas, não são mais inconscientes. O sociograma torna visíveis as escolhas, facilitando o processo terapêutico de grupo, que inclui o encontro e o psicodrama. E então,
Quando ele vai falando do sociograma, eu fiquei pensando, quando a gente trabalha com os clientes, o átomo social, né? Que, trazendo em outras palavras, é como se fosse um gráfico, um diagrama, né? Que você vai ali colocando em formato de gráfico mesmo, uma coisa mais visual. Então, quando ele fala desse sociograma, quando eu estava lendo, eu associei com o átomo social, né? Me veio esse exemplo. E aí, quando você pede para o cliente fazer o átomo social dele, ele vai colocando ali fulano, ciclano, beltrano, a gente vai tendo um pouco mais de clareza, né? Que é o que ele fala aqui. O sociograma torna visível as escolhas. Então, a gente consegue visualizar com um pouco mais de concretização, né? Nesse processo. Ok, vamos seguindo então. Trabalhar em grupos nos quais apenas a transferência é reconhecida como motivação significa trabalhar com aquilo que não está manifesto. Ou seja, ele está dizendo que a transferência é algo que a pessoa não manifestou de alguma forma, né? Portanto, a transferência baseia-se na interpretação. A interpretação tem de ser aceita e tem-se de concordar com ela, se for para ter qualquer valor terapêutico. Interessante, né? Querem comentar? Então vamos seguindo. Na psicanálise, assim como a análise de grupo, a concordância mútua na interpretação é crítica e muitas vezes a razão pela qual as terapias terminam abruptamente. A sociometria força os membros do grupo a lidar com a realidade de suas escolhas, quaisquer que sejam. Então, ele reforça bastante a questão da escolha, da consciência, de que a sociometria está muito baseada nisso, que a pessoa vai fazer as escolhas dela com a consciência dela, né? Sejam elas quais forem. Os estudos sociométricos demonstraram que o status de um indivíduo no grupo pode ter menos relação com a personalidade do que com o grau de aceitação e respeito mútuos. É a mutualidade de escolhas positivas que contribui para a coesão grupal e a eficiência do grupo. E aí ele continua falando das escolhas, né? As escolhas conscientes. Isso é mais bem construído quando se permite que as pessoas expressem e ajam de acordo com suas escolhas. Porque tem isso também, né? Às vezes as pessoas são impedidas de escolher. Ele vai falar isso um pouquinho mais para frente. A sociometria é um conceito guarda-chuva que lida com a essência do encontro humano numa rica variedade de papéis e de contrapapéis. Esse trecho aqui, vou ser muito sincera com vocês, eu não entendi o que ele quis dizer com guarda-chuva. O que vocês entendem desse pedacinho aqui? Eu não tenho aqui, mas certa vez alguém fez um desenho justamente de um guarda-chuva que, que a teoria de Moreno realmente é
a sociometria, que aí entra a socionomia e o psicodrama. Será que tem a ver com isso? Pode ser sim. Eu li, reli e falei, gente, mas ainda não entendi o que ele quis dizer com guarda-chuva. Pode ser que seja isso, nessas Uhum, ramificações, né, que ele vai fazendo. isso. Uhum. Ok, vamos seguindo. Aí o entrevistador fala, né? No palco psicodramático, estamos lidando com a vida do protagonista, com a percepção que ele tem do mundo interior e exterior. Ao trabalhar com seu átomo social, estamos olhando para ambos os mundos, trabalhando a realidade interna e a externa, né, do protagonista. O átomo social do protagonista é sempre percebido a partir desse ponto de vista, sendo, portanto, subjetivo e unilateral. A sociometria, pelo contrário, lida com escolhas mútuas dentro de um grupo e é pelo menos bilateral. E aqui, a partir do momento que eu escolho, por exemplo, né, quando a gente está lá no curso, no psicodrama, a gente faz sociometria o tempo todo. Ah, eu vou escolher a Márcia para trabalhar comigo sobre protagonista, para a gente fazer um trabalho juntas. Ah, mas aí eu vou escolher a Tereza para a gente bolar uma live, por exemplo, né? Então, quando ele fala dessa escolha bilateral, além de eu escolher a Márcia para isso, ela também precisa me escolher de volta ou não. E é a mesma coisa a Tereza, Maiara, né? Aí ele pergunta: como você definiria a sociometria? Uma bela pergunta, né? Aí a Zerca vai responder. A sociometria lida com as relações humanas em termos de interações de papéis com os outros significativos no nível privado, profissional e da comunidade. Uma das ideias de Moreno era que existiria um excesso de pressão sobre as pessoas no sentido de ter relacionamentos que não são mutualmente produtivos, que faríamos melhor se permitíssemos que as pessoas fizessem suas escolhas, mesmo que isso significasse que as escolhas poderiam ser mudadas. Quando as escolhas mudam, é porque nossas interações de papéis mudam. Deveria haver suficiente flexibilidade no sistema construído para que isso fosse permitido. Querem comentar? Bom, ele vai falando, né, das escolhas, o quanto que às vezes aquilo que a gente comentou, a gente escolhe e muitas vezes depois a gente não tem como voltar atrás, não tem como mudar as nossas escolhas, talvez por alguma pressão, por algo externo. E aí ele fala que quando as escolhas mudam, é porque as interações de papéis mudam. E aí ele traz esse ponto, que deveria ser flexível, esse sistema que a gente constrói, para que fosse alterado, para que eu pudesse escolher, depois não escolher, para que tivesse mais flexibilidade nesse sentido. Foi a forma que chegou aqui para mim. Vamos seguindo aqui então. Laís, deixa eu Pode fazer um falar. comentário breve. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então, Agora tá ainda tudo bem. certo. Bom, então,
quando eu ouvi essa questão das escolhas, eu fui bem além agora, Uhum. porque nós não somos preparados desde a infância a ter liberdade, né? Os adultos às vezes olham para as crianças como se elas não soubessem de nada, como se elas não tivessem conhecimento mínimo sobre as pequenas coisas do mundo, sobre o pequeno universo dela que está se construindo ali. Então, realmente, nós não somos ensinados, na nossa sociedade, pelo menos, né, ocidental, desde pequenininho, a gente nos entender e entender o mundo a partir de quem somos. E aí faz todo sentido quando ele fala isso. Eu não fiz, não sou psicodramatista formada, mas tenho leituras. E eu nunca participei assim de grupos, né, no psicodrama. Eu preciso fazer Uhum. isso, no máximo de urgência. Por isso que eu não me coloco tanto, porque eu não tenho essa prática. Mas, assim, observando isso faz muito sentido. Porque, assim, se na nossa cultura a gente não é incentivado desde que nasce a escolher a partir de quem somos, então a gente chega na vida adulta e essas coisas não acontecem, né? A gente faz escolhas muitas vezes pela pressão social, pela pressão cultural, pela pressão midiática hoje mais ainda, e aí Exata. nós nos distanciamos muito de quem a gente é. E quando a gente parte do átomo social, como você citou como exemplo, ali você pode, então, perceber, a partir do sujeito, essas questões internas e externas, e aí para o grupo, para as outras pessoas que estão fazendo parte, isso fica mais visível, mesmo que o sujeito não tenha se dado conta ainda, né? É isso. Com certeza, Tereza. Faz muito sentido isso que você falou. E aí, assim, eu gosto de exemplos, né? Me ajuda, me ajuda a entender um pouco mais. Quando a gente fala para uma criança assim, amanhã a gente vai na casa do fulano. Aí a criança, não, porque eu não quero ir, porque eu não tô com vontade, porque eu não tô afim, não, mas você vai, por obrigação, né? Então, isso que Exato. você falou faz muito sentido. Muitas vezes a gente não tem escolha. E aí, como que a É gente chega na vida adulta dessa forma, verdade. né? Muito bom. Vou voltar aqui. Fazemos escolhas inadequadas para parceiros de casamento, um dos focos centrais em nossas vidas, ou para companheiros ou amantes. Na infância, não temos permissão para praticar suficientemente as escolhas e não se permitir que uma criança ou pessoa pratique o que ela precisa praticar. Elas perdem essa capacidade. É exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Porque ela vai sendo ali tão podada de alguma forma que ela vai chegar na vida adulta, talvez com essa capacidade de escolha um pouco prejudicada, né? Ou totalmente, não sabemos, né? Aí ele Olá, continua aqui. Pode falar. e assim, né, olhando para a clínica, nos casos que eu recebo, muitas vezes eu encontro clientes que eles nem sabem do que gostam, eles nem sabem, na verdade, o que faz sentido para eles, porque foi uma vida inteira escolhendo a partir do olhar do outro, né? Do que os meus pais Exatamente. aprovavam, do que eles, mesmo que não fosse dito verbalmente, mas do que fazia os olhos deles brilhar, ou eles olharem para mim a partir da escolha como uma aceitação daquilo que eu fiz, né? Sim, Então, realmente, isso é o que chega muito para mim na clínica, são adultos que fizeram escolhas ou deixaram de fazer a partir do outro, nunca a partir de si mesmo. sim, sim. E a gente vê muito isso mesmo, né? É algo que a gente trabalha muito na terapia, essa psicoeducação para você se fortalecer, para você olhar para suas emoções, para aquilo que faz sentido para você, para o que que de fato é seu, o que que é do outro. Tem essa separação, né? Que às vezes a gente mistura tudo. É bem isso mesmo. Muito bom. Seguindo aqui. Um educador chamado Makarenko,
que trabalhou com órfãos remanescentes das convulsões da Revolução Russa, afirmou: se você quiser que uma criança seja corajosa, coloque-a em situações que possa praticar a coragem. Olha que legal. Talvez o que a psicologia e a psiquiatria tendam a deixar de lado seja algum conhecimento básico com que os pedagogos possam contribuir sobre os aspectos do desenvolvimento do ser humano. Moreno era também um excelente pedagogo, conforme testemunhas de seus grupos de teatro de improviso, constituído pelas crianças nos jardins de Viena, quando ele era ainda um estudante de filosofia. Aí ele vai contar aqui. Nós influenciamos os militares durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é descrito em nosso volume Psicoterapia de Grupo, um simpósio, publicado em 1945. E, incidentalmente, o primeiro livro a portar esse título. Os ingleses descobriram que, quando a guerra se iniciou, não havia oficiais em número suficiente para o exército convocado. A Inglaterra tinha um exército voluntário cujos oficiais se originavam principalmente dos estratos superiores da sociedade ou era uma função hereditária. Os militares tinham duas maneiras de selecionar homens para a escola de candidatos a oficiais. Uma era a seleção de homens nas fileiras, feita por uma equipe de oficiais mais graduados, entre os que esses achassem mais adequados para se tornar oficiais. A outra foi influenciada pela ideia de Moreno, de que os colegas deviam escolher entre seus amigos. Então, deixaram que isso também ocorresse. Então, ele está contando de dois grupos diferentes, né? Isso quer dizer que havia dois grupos: o dos escolhidos pelos superiores e o dos escolhidos pelos colegas. Então, isso também foi uma sociometria, né? As escolhas mútuas e a possibilidade de escolha também, né? Eles os observaram para ver como se sairiam nas batalhas. O que constataram? Os que haviam sido escolhidos pelos colegas tiveram desempenho muito melhor em termos de reconhecimento de sua liderança pelas tropas, de sua capacidade de coordenação e de seu índice de sobrevivência. Todos esses fatores eram superiores aos que haviam sido escolhidos pelos oficiais mais graduados. Aqui você tem uma perfeita confirmação das ideias de Moreno sobre a construção de uma boa coesão grupal. Dar às pessoas a liberdade de escolha. Moreno, 1945. É um bom exemplo, né, de sociometria. E isso lá na Segunda Guerra Mundial. Quando a gente pensa assim, é muito tempo, né? Querem comentar? Vou seguir esse pedacinho aqui então. O entrevistador pergunta: a escolha, então, seria uma questão crucial para a filosofia sociométrica e psicodramática? Aí a Zerca vai responder: compartilhar tempo e espaço com outros seres humanos são categorias dinâmicas do viver. Não podemos escapar disso. Aí ela vai seguindo aqui. Vocês querem seguir ou a gente vai amarrando até aqui por enquanto? Vamos amarrando até aqui, porque já está bem no tempo, Está né? quase no horário, né? Sim, É, sim. Ok. O que que ficou para vocês de mais
percepção nesse sentido aqui? De mais importante, o que que vocês entenderam mais? Eu gostei da escolha, Thaís. Essa foi a parte que mais me chamou a atenção, porque é tão difícil para a gente escolher, né? Ter a coragem, até de não escolher mesmo, que é não Exatamente. escolha. Então, assim, eu vejo muito na clínica a dificuldade que as pessoas têm de fazer as escolhas, de ser responsável, né, pela decisão da Sim, vida, do parceiro, de um trabalho. O medo, né? Tem medo porque muitas vezes a gente não sabe quem a gente é. sim. Então, a escolha, para mim, foi o ponto mais alto, né? Como eu não Uhum, tenho grupo, eu fiquei assim pensando, poxa, como faz sentido isso quando as pessoas se escolhem mutuamente? Como o trabalho flui, como as coisas começam a acontecer mesmo, sim. né? Eu lembro bem da faculdade, quando era a professora que escolhia as pessoas que iam participar dos grupos. É muito diferente de quando os grupos se escolhem. É, é um bom Geralmente, exemplo. as professoras acham que talvez os grupos escolherem tornem as coisas mais fáceis, mas na verdade elas são mais fluidas mesmo, porque é a sociometria, né? A Uhum, gente escolhe aqueles que faz sentido, que dá para a gente, de alguma forma, espaço para a gente ser e possibilidades. E que sim, parecem com nós também. com Então, certeza. a escolha foi o ponto alto para mim. Eu amei. Uhum. Quando a gente vai olhar a palavra, né, sociometria, é realmente isso, é você medir ali a sociedade, os vínculos, e aí a gente mede pelas relações mesmo, né? Então, quando você fala da escolha e da não escolha, não escolher também é uma forma de escolha, se a gente for pensar, né? Muito bom. Eu só me preocupo com uma coisa, que ao ter a escolha mútua, a gente deixa de ter a oportunidade de se relacionar com outros aspectos de pessoas que não estão muito dentro do nosso círculo, sabe? Sim, sim, Porque com a escolha a gente pode tender a escolher aquilo que está mais óbvio, e mais fácil, mais nítido, deixando então de ter essa possibilidade de se relacionar com coisas diferentes do que faz parte do nosso universo. verdade, verdade, faz sentido. Sim. Bom, as meninas saíram, ficamos só nós duas aqui. Tereza, obrigada pela participação, né? A Ah, eu Márcia amei você. também. É bom diversificar e mudar, sabe? Que traz É, né? riqueza. Desculpa, Então, quero aproveitar. Desculpa, te cortei. não, eu estava dizendo desculpa os barulhos de fundo aqui da minha casa. Ah, sim. Eu quero aproveitar para agradecer, né, o Carlos que fez esse convite para eu dirigir o grupo hoje. Confesso que nunca tinha dirigido assim, e aí teve o contratempo ali no início, mas está tudo certo, né? Faz parte. Agradecer também em nome da Viver Mais Psicologia por estar aqui, né? E vamos seguindo nossos grupos de estudos aí, é sempre muito rico, muito importante, né, essas trocas. E, e obrigada, né, pela participação de quem estava aqui, tá bom? A gente vai se encontrando daqui 15 dias. Combinado? Ai, amei você, viu? Como Obrigada. professora aí. Muito Tchau. obrigada. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.